Olá pessoal, meu nome é Felipe Aguiar, com muita satisfação hoje o nosso primeiro programa aqui na Rede Premium de Televisão Empodere. Hoje eu estou trazendo um grande profissional no desenvolvimento humano, no Executivo e Business Coaching, Cássio Campos. Tudo bem, Cássio? Tudo bem, Felipe? Muito obrigado, gratidão pelo convite, é uma satisfação imensa em fazer parte desse seu programa. Eu acredito que vai ser um sucesso. Legal. Cássio, dentro do contexto do desenvolvimento humano, tá? Que é o principal foco da nossa temporada. Trazer informações fáceis e muito bem explicadas, com competências e muito conteúdo para você em casa hoje. Nós vamos falar hoje a questão da indústria 4.0. Eu quero saber mais ou menos, Cássio, principalmente o que trouxe você, o que fez você montar um negócio voltado ao desenvolvimento humano. Hoje nós percebemos que muitas empresas, eu já atuo no mercado aproximadamente, nesse mercado de empreendedorismo, tanto eu tenho sangue empreendedor, que a minha família praticamente toda está nesse caminho do empreendedorismo, e nós sentimos algumas necessidades no mercado, né? Na parte de gestão empresarial, buscando a parte de desenvolvimento humano, porque hoje o profissional ele precisa se conhecer para entregar resultados consistentes e com sustentabilidade dentro das empresas. E isso se torna cada vez mais recorrente, porque hoje o mercado passa por uma transformação contínua e o profissional que não se adequa à atual situação mercadológica, ele acaba perdendo espaço no mercado. E hoje as empresas estão nos procurando para estar ajudando no desenvolvimento humano dos profissionais, dos colaboradores, até mesmo dos gestores, para que tenha mais resultados e alavanquem os seus negócios. Muito bom. Voltando na questão do desenvolvimento humano, mas agora falando mais na questão do empreendedorismo, conta para mim um pouco da sua história, do que o desenvolvimento humano trouxe para a sua vida, para você ter essa vida de sucesso e muitos resultados positivos, que ao longo, eu sei que a estrada ela é muito complicada, existem muitos percalços na vida que atrapalham, que nos brecam, mas dentro do contexto do desenvolvimento humano, o que influenciou nas questões dos seus objetivos, dos seus resultados? Assim, a partir do momento que eu identifiquei que eu não queria mais ser CLT, eu queria empreender, eu comecei a analisar e ver que eu precisava me desenvolver para conseguir desenvolver outras pessoas, para que a entrega fosse mais consistente, tivesse mais qualidade na prestação dos serviços. Então eu precisei me desenvolver a parte de empreendedorismo para entregar mais resultados. E com isso eu aprendi novas técnicas, fui desenvolvendo, vi meu estado atual, aonde eu queria chegar, quais eram os meus princípios e os meus objetivos. E de acordo com o propósito que eu alinhei, o propósito de vida, até mesmo profissional, eu consegui atingir os meus objetivos. É basicamente isso. Voltando agora, falando um pouco da indústria 4.0, né? Certo. As habilidades e competências de um gestor na indústria 4.0. O que ele precisa desenvolver para conseguir dar resultado ou mostrar resultado, tanto para ele como se fosse para uma indústria, uma empresa que exige muito do profissional. Assim, o mercado ele passou por constantes mudanças, né? Até chegar a indústria 4.0, o mercado passou por várias mudanças. Até há pouco tempo atrás, estávamos na indústria 4.3, né? 3.0, desculpa, 3.0. E com isso, o que acontece? Os profissionais que não conseguiram se adaptar às novas competências de um gestor, né, nessa nova indústria, nesse novo desafio mercadológico, consequentemente, o que acontece? Ele começou a perder espaço.
Então, o profissional da indústria 4.0, ele tem que ser, além de ter resiliência, ele tem que ser flexibilidade, ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que conhecer várias partes da empresa, ele tem que ter várias competências dentro da empresa para conseguir ter mais eficiência, eficácia nos processos. Porque o que é a indústria 4.0? A otimização de processo, redução de custos, alavancagem empresarial, a utilização da alta tecnologia. Hoje está utilizando muito, Felipe, a parte de robótica, né? Hoje muitas vezes nós vemos até mesmo hoje a utilização frequente da alta tecnologia nos processos industriais. Então, ficou muito mais alinhado o profissional que está desenvolvendo esse perfil profissional para trabalhar nas empresas do que aquele que ficou parado no tempo e não quis se desenvolver, não acompanhou o mercado. Você disse questão de resiliência. A resiliência ela é constante em qualquer mercado. Mas qual está sendo a receptividade das indústrias ou do comércio ou da cultura brasileira para essa revolução que está cada vez mais breve, né? Nós sempre tivemos muitas revoluções ao longo da nossa história e as revoluções tinham uma média de ano de acontecer em torno de 20, 30 anos, acontecia uma grande revolução, se inventava alguma coisa diferente, aparecia tendências no mercado que transformavam algumas culturas e hoje a revolução está muito rápida, a tecnologia está muito rápida. Então, o que isso hoje está influenciando? Como é que está a receptividade das pessoas e das empresas em cima dessas novas tendências? Assim, a utilização da inteligência artificial ela tem sido constante, né? As empresas que não se adaptaram a isso estão perdendo espaço no mercado. O que acontece muitas vezes é que as empresas elas não estão preparadas a essas mudanças. Né? Existe uma certa dificuldade em se adaptar aos novos processos, né? A inteligência artificial e a outras competências que exigem, né, uma entrega mais eficiente e eficaz. Tá, ok? Mas existe sim, Felipe, uma certa dificuldade no alinhamento de suas estratégias. Mas com o tempo, com o desenvolvimento, com o engajamento das equipes, as empresas vão se alinhando aos poucos, né? Assim, é uma transformação que muitas vezes não é da noite para o dia. Existem certas habilidades, certas competências, uma gestão para que isso aconteça dentro da empresa. Porque os profissionais envolvidos, eles precisam estar capacitados para essa nova mudança. Porque o impacto interno dentro de uma empresa, ela pode ser tanto positivo ou negativo. Depende da mitigação dos resultados, ou seja, você vai ter ali, vai estar gerenciando essa mudança para que tenha resultados. Interessante. Dentro do nosso planejamento de vida, porque hoje nós estamos falando para pessoas, tanto empresários como colaboradores, associados, num contexto geral. Hoje nós temos que pensar que esses impactos eles podem ser influenciados por questões emocionais e principalmente a estrutura em si da vida de cada um. O que hoje isso eu digo a questão de opinião, tá? O que você poderia nos trazer em cima da estrutura que a pessoa precisa ter em questão de planejamento, em questão de engajamento, para que ela consiga absorver essas informações e estar praticando ao longo do seu dia, ao longo da sua vida? Assim, as empresas e os profissionais que querem acompanhar a evolução do mercado, ele precisa estar se atualizando constantemente, né? Para buscar um resultado consistente e sustentável, né? A partir do momento que o próprio gestor tem assim um interesse de desenvolver a sua equipe, ele tem que fazer com que a sua equipe sinta-se parte do negócio, né? Para que ele acompanhe os resultados e tenha uma entrega muito maior, tá, ok? Você desenvolvendo a sua equipe, engajando, sentindo a sua equipe, com certeza você terá resultados satisfatórios. Basicamente isso, trabalhar a parte de desenvolvimento, eles se conhecerem, né? Trabalhar as habilidades de cada um, as competências de cada um, análise de perfil
de cada profissional envolvido nos processos internos dentro de uma empresa, porque isso é muito importante, Felipe. Análise de perfil, dependendo de um funcionário, de um colaborador que esteja desempenhando alguma função, na gestão de aí a sua gestão de mudança vai ter que ser muito maior, porque em muitos casos existe uma certa resistência na mudança dentro de uma empresa, né? Então as empresas têm que se preocupar muito com isso, na parte de gestão também da mudança, porque os impactos podem ser tanto, como já foi falado, tanto negativo quanto positivo. Legal. Vamos falar um pouco agora, Cássio, da questão desses impactos mesmo da gestão 4.0, da indústria 4.0. Os impactos que podem ocorrer dentro das empresas, quais os resultados e como esses resultados podem vir para as questões de positividade, vamos falar assim, na questão de positividade do desenvolvimento humano, dentro do empreendedorismo, que tipo de resultado que as empresas podem esperar com os impactos que a indústria 4.0 pode proporcionar? Assim, as empresas que conseguem se alinhar à indústria 4.0, a eficiência, a eficácia e a precisão, ela se torna muito maior, porque hoje estamos falando de Big Data, inteligência artificial, né? E com isso, quando você tem um relatório, né? Você tem ali certos relatórios para você tomar as decisões com mais assertividade, com certeza você vai ter muito mais resultado, né? Então isso se torna muito coerente, né? Na atualidade, por quê? Você se torna muito mais preciso na entrega, na prestação de serviço, nos resultados da sua empresa. Então, hoje, o que nós procuramos? O que o gestor, a empresa, o empresário, né, os grandes empresários procuram? Resultado. Se você quer ter resultado, você tem que se alinhar às novas tendências. Você precisa se desenvolver. Você precisa sair da sua zona de conforto, identificar o estado atual e o estado desejado. Partindo desse princípio, aí entra a parte de gerenciamento, né, e desenvolvimento interno da sua equipe e dos processos. Se tiver que fazer uma reengenharia dos processos dentro de uma organização, faça, né, perca aquele medo, né, porque hoje nós estamos lidando com um mercado que está passando por muita transformação. Vamos falar aí do mundo VUCA, né, da parte de volatilidade, né, da incerteza. Então você precisa estar alinhado a tudo isso, você precisa estar capacitado para enfrentar esse tipo de situação. Legal. Cássio, agora nós vamos para um breve intervalo. Depois do intervalo nós vamos trazer muito mais novidades, falar de algumas outras questões. E desde já agradeço a sua presença, porque é uma honra. Hoje o nosso primeiro programa. E aguardo você logo depois do intervalo.